Muito obrigado. Toda glória seja dada a Jesus. Que honra estar aqui com o pastor Wagner, pastora Lúcia, essa equipe pastoral e esses membros e líderes e poderosos e tantos pastores que aqui estão presentes. Sentimos tão honrados, inclusive o pastor Tio Cullen, né, que eu sinto tão honrado e admiro tanto, tenho aprendido tanto com ele. Ele nos ajudou muito em Santarém, muitos anos atrás, quando a igreja ainda era bem pequena. Hoje, a igreja de Santarém tem 65 mil pessoas e é só aquela igreja. Além dela, nós temos mais 400 igrejas naquela região de Santarém, para a glória de Jesus, amém? Toda a glória seja dada a Jesus, amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Também presente comigo está o Jailson, né? Também ele é um empresário, membro da nossa igreja em São Paulo, mas também é um adorador. Ele já tem músicas maravilhosas aí bombando na internet. J. Nunes, né? J. Nunes, que é o nome artístico dele. Fica em pé aí, Jailson. Nós te chamamos também, você é muito precioso, viu? Você está me acompanhando aí. Glória a Deus. Eu estou tão feliz, sinto tão honrado. E eu creio que hoje, juntos, nós vamos mergulhar em algo muito precioso. Mas antes de mergulhar na palavra, eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E teve uma senhora cristã, cheia de Jesus. Ela já tinha uma certa idade, ela estava viajando no avião e ela foi ler a Bíblia. Quando ela tirou a Bíblia, ela não sabia que ao lado dela, o homem que estava sentado lá era um ateu. E ele, de uma forma muito crítica, muito cínica, quando ele viu que ela estava lendo a Bíblia, ele falou assim: diga uma coisa, a senhora realmente acredita nesse livro? Ela disse: acredito. Ele falou: mas em tudo? Ela falou: em tudo, até nos mapas, na capa, em tudo. Aí ele disse: mas me diga uma coisa, e aquela história de Jonas, que supostamente foi engolido por um peixe enorme, ou baleia, você acredita numa coisa dessa? Ela disse: olha, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Ele disse: não, mas falando sério, como que um homem pode sobreviver 3 dias sem morrer dentro da barriga de um peixe enorme? Como que é isso? Ela falou: aí o senhor me pegou, eu não sei, mas que aconteceu, aconteceu. Mas como que aconteceu? Ela falou: não sei, mas quando eu chegar no céu, eu pergunto para o Jonas. E ele disse: e se ele não estiver no céu? Aí ela disse: então ele vai estar no outro lugar, o senhor que vai ter que perguntar, né? O pastor Wagner me disse que a igreja aqui está com um tema muito forte, Monte Gileade, as igrejas associadas, muito forte no avivamento, em oração. E eu senti fortemente de Deus de trazer essa mensagem que eu estou intitulando A Oração Eficaz. A oração eficaz. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 15, diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na NVI está escrito assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Sabe,
A Bíblia que está dizendo isso, que quando um justo ora, ganha resultados. É uma oração eficaz, uma oração que traz resultados. Ao contrário de alguns modernistas e alguns até pastores que eu falo com muito carinho, creio que nenhum desses pastores que estão aqui, mas alguns pastores mais modernistas têm ensinado que a oração em si não vai mudar as circunstâncias, não vai mudar as pessoas, só vai mudar você, para você se conformar melhor com as circunstâncias, etc. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a oração opera milagres mesmo, transforma circunstâncias mesmo, transforma vidas mesmo, transforma famílias, casamentos. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que a oração traz resultados. É a Bíblia que está dizendo aqui, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma oração que realmente funciona, é isso que ele está falando. Agora, algumas pessoas falam assim, mas o problema está aí. Eu não sou justo como eu devo ser. Não sou tão justo como eu devia ser. Eu queria ser mais justo, porque se eu fosse mais justo, aí a minha oração ia funcionar. Tem pessoas que pensam desse jeito, por isso que vão até para o... Não, o pastor, ele é muito santo. Vou pedir, porque a oração do justo é eficaz. Ele orando, a coisa vai funcionar. É um pensamento equivocado. É um pensamento equivocado. Você sabia que você não é justo pelos seus méritos. Você é justo pelo sangue de Jesus. Pelos nossos próprios méritos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos justificados, que é uma palavra erudita, que quer dizer feitos justos pelo sangue de Jesus. Quando você entregou a vida a Jesus, pode ter sido assassino, estuprador, tudo de que não presta, mas nasceu de novo, não é pelos seus méritos, você foi feito a própria justiça de Deus. Você sabia que lá no céu você não vai ser mais justo do que você já é? Se você já nasceu de novo, lá no céu você não vai ser mais justo do que você já é, porque você já é a própria justiça de Deus. Não é pelos seus méritos, pelo sangue de Jesus. Quem fala que ele não é tão justo e ele já nasceu de novo, ele está desmerecendo o sangue de Jesus. Ele está dizendo que o sangue de Jesus não é tão forte, não é tão poderoso. Se você já entregou a vida a Jesus, você é a própria justiça dele. Quando Deus começou a me dar revelação sobre isso, eu comecei a virar uma fera para orar. As pessoas vinham para mim, viam que toda vez que eu orava, ganhava resultado. Baby, ore por mim, ore por mim. Pode deixar comigo, eu oro mesmo, e vai acontecer. Mas não é porque eu sou alguma coisa, é porque eu sou a própria justiça de Deus. Uma vez, o diabo estava tentando me enganar e dizer, falar de pecados do passado, que já foram lavados pelo sangue de Jesus, e tentando me condenar. Eu falei, olha, Satanás, se você quiser achar pecado em mim, você vai ter que procurar em Jesus. Aí ele coçou o chifre e falou, como assim? Como assim? Eu falei, porque você só vai achar pecado em mim se você encontrar em Jesus, porque eu sou a própria justiça dele. Quando você começa a ter revelação disso, você ora com fé, você começa a ter uma fé audaciosa, uma autoridade no mundo espiritual. Diga assim, eu sou a justiça de Deus, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Agora, vamos supor que seu primeiro nome é Maria, você vai olhar para o seu vizinho, a sua vizinha e dizer, prazer em conhecer, meu nome é Maria Justina ou Justa. Se for José, você vai falar, prazer, meu nome é José Justo, mas eu quero que você assuma que você é justiça. Pega na mão de alguém e fala assim, prazer, meu nome... Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, quando eu oro, eu posso orar e sempre esperar resultados poderosos, porque a Bíblia garante que eu sou justo pelo sangue de Jesus.
e que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Amém? Para Jesus e para vocês, dê uma forte salva de palmas. Aleluia! Agora, ele diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele continua, espero que sua Bíblia ainda esteja aberta em Tiago. Ele continua, ele dá o exemplo de um justo que orou e ganhou resultados. Ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então ele está falando de oração que ganha resultados. E ele fala, se você for justo, e nós somos pelo sangue de Jesus, você pode fazer como outro justo, cujo nome era Elias. E que quando Elias orou, ele orou para não chover, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Quando eu vi isso, eu pensei, poxa, eu queria estudar essa oração de Elias para ver como ele orou, para eu aprender os princípios, já que eu sou justo igual Elias. Se eu orar como Elias, eu vou ganhar os resultados. Eu queria estudar essa oração, só que essa oração não está na Bíblia. A Bíblia não registra como foi essa oração que Elias fez para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Mas, boa notícia, o texto continua. O texto diz, versículo 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então a Bíblia está falando de 2 orações diferentes, que o Elias orou e ganhou resultados. E está dando isso como exemplo para nós. Exemplo para nós. Romanos 15:4 fala que tudo que foi escrito no passado, no Velho Testamento, foi escrito para o nosso aproveitamento. Agora, escuta bem, essa segunda oração, ela está na Bíblia, ela se encontra na Bíblia, ela se encontra. Então, se nós estudarmos essa segunda oração, nós poderemos aprender com ela, como diz a Bíblia, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para aprender os mesmos princípios. Já que nós somos justos pelo sangue de Jesus, nós podemos orar e ganhar resultados, igual Elias orou e ganhou resultados, na sua empresa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, em ganhar vidas, na sua célula, nos seus discípulos. Você pode orar e ganhar resultados. É a Bíblia que está prometendo. E ele fala, podemos orar como Elias orou. E essa oração está na Bíblia. Então vamos estudar essa oração. Abra sua Bíblia agora, por favor, para 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 41. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Agora, quando nós vemos esse texto, a primeira coisa que esse texto diz que ele fez, até antes de orar, foi dizer assim, ele chega para o rei Acabe e já declara uma palavra de fé. Sobe, Acabe,
fique tranquilo, eu sei que não tem chovido, nem tem tido orvalho por 3 anos e 6 meses. Mas olha, eu estou declarando já com minha boca, cabe. Você já pode comer, beber, ficar tranquilo, porque não tinha nenhuma nuvem no céu. 3 anos e 6 meses sem até orvalho. E ele diz, eu já estou ouvindo pelos ouvidos da fé, né? Eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. Para quem olha esse texto, nós diríamos, bem, o primeiro segredo para orar e ganhar resultados é declarar a palavra de fé. E é verdade que é importante declarar a palavra de fé. Só que essa não foi bem a primeira coisa que Elias fez, tá? Não é bem a primeira coisa que Elias fez, porque antes, no mesmo capítulo, no primeiro versículo de 1 Reis 18, primeiro versículo, diz assim, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, um grande erro muitas vezes de pessoas que pregam sobre fé, e eu sou um dos que prego muito sobre fé, é que nós dizemos, às vezes, equivocadamente, você tem que ficar falando o que vai acontecer. Sim, é verdade, tem que ficar declarando, mas antes de declarar, você tem que receber uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10, 17, quando a Bíblia diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aquela palavra, para palavra, é rema, não é logos. Logos fala mais de palavra escrita, rema é a palavra falada, que queima. Então o que ele diz? A fé vem por ouvir, e ouvir um rema de Deus. Claro que o rema nunca vai contradizer o logos, nunca. Mas na medida, por isso que a fé é para quem é íntimo com Jesus. Na medida que você vai sendo íntimo com Ele. Sabe, eu caí nesse erro muitas vezes. Por conta própria, começar a pedir a Deus por alguma coisa, sem buscar primeiro o coração de Deus sobre aquilo. E aí eu começava a declarar, pela fé vai acontecer, porque eu estou orando e a oração funciona. E Deus já me cobrou, eu estava falando hoje de manhã para os pastores, uma vez quando eu estava orando sobre meus alvos, Deus falou assim para mim, e se esses alvos não forem a sua vontade? Eu falei, Deus, olha para esses alvos, são todas coisas boas, que não contradizem a sua palavra, são coisas boas, o Senhor não quer essas coisas boas? Ele falou, claro que eu quero coisas boas para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, mas quem lhe disse que especificamente desse jeito que você escreveu? Aí eu falei, é mesmo, né, Deus? Aí ele falou outra coisa que eu nunca vou esquecer, ele disse, eu não tenho compromisso nenhum de ajudar você a alcançar alvos que não nasceram no meu coração. Eu lembro que hoje é tudo digitado no tablet, mas naquela época não era papel escrito. Eu lembro que eu peguei o papel, amassei, joguei fora, peguei um papel em branco, a caneta, falei, me perdoe, Senhor, me perdoe, mas agora eu quero ouvir o seu coração, quero ouvir a sua voz. É subjetivo, nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, por isso que você tem que se manter ensinável, quebrantado, não fique orgulhoso, Deus falou comigo, vai ser assim. Não, na medida que você vai crescendo, vai aprendendo a ouvir, vai ficar mais e mais claro. Mas eu lembro que eu fui escrevendo os alvos que eu senti que Ele queria para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Quando eu fui olhar, eram alvos bem maiores e melhores do que os meus. Aí eu pude orar com fé. Então, qual o primeiro segredo para a oração que funciona? Para a oração que ganha resultados? É esse aqui, número 1, escreve aí. Receba uma palavra de Deus. Receba uma palavra de Deus. Isso vem através da intimidade com Deus. Tirar tempo com Deus. Um dos princípios que nós ensinamos muito na visão do MDA é sobre o TSD. O tempo a sós com Deus. Todo dia, aquele tempo a sós na presença de Deus, é tão precioso, não como uma regra religiosa, não como dever religioso, mas como algo prazeroso,
deleitoso de estar na presença dEle, lendo a Bíblia, orando, conversando com Ele, aprendendo a ouvir a voz dEle. É a coisa mais gostosa que tem. Eu amo tirar tempo com Deus, investir tempo com Deus. Hoje mesmo, lá no quarto do Joshua, obrigado Joshua por deixar usar seu quarto, tão maravilhoso, ar-condicionado, muito joia lá. E eu lá na cama do Joshua, e andando no quarto do Joshua, e eu, Senhor, fala comigo. Está ungido, viu? Está ungido lá. Aí, fala comigo, Senhor. E Deus começou a falar comigo certas coisas. É tão gostoso ouvir a voz dEle. É tão gostoso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz dEle. Escuta bem, quando você ouve a voz de Deus, muitas vezes vai parecer que é você mesmo falando com você mesmo. Deixa eu explicar por quê. Aonde que mora o Espírito Santo? É dentro do seu espírito. Então, o Espírito Santo transmite a voz de Deus, o Espírito Santo, para o seu espírito. O seu espírito retransmite para a sua mente. Então, quando ele chega na sua mente, vai vir na sua voz, na voz do seu espírito, porque o seu espírito que sintonizou com o Espírito de Deus. Por isso que parece que você está falando com você mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu tinha talvez uns 11, 12 anos de idade, e eu fui tirar um tempo com Deus, no mato assim, e eu falei, eu te amo tanto, Jesus. E eu não estava nem imaginando que Ele ia responder com essas palavras. Mas não foi audível, foi como se eu estivesse falando com eu mesmo. Mas falou assim, eu também te amo, meu filho. E eu, isso não fui eu, foi Ele. É muito gostoso. Sabe, Deus quer que você saiba cultivar a intimidade com Ele. Seja natural, converse, abra o seu coração, fale o que você quer falar para Ele. Diga. Você não tem que mudar o tom de voz. Você já viu pessoas que você vai, ore por nós, irmão. Ele muda o tom de voz. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eu acho que Deus fica lá no céu falando assim, por que toda vez Ele vai falar comigo e muda o tom de voz? Né? Viu, irmã, se você está lá preparando o café, um sábado de manhã, seu marido dormiu um pouco mais, e aí ele sai do quarto, você já está preparando o café para ele, e você fala, bom dia, amor, e ele responde, bom dia, amor, o que nós teremos para o café nessa manhã? Você ia falar, amor, volta a dormir um pouco, você não acordou muito bem. Alguma coisa não está certa. Seja você mesmo, converse com Ele. E olha, oração não é monólogo, oração é diálogo. Sabe quantas vezes Deus está querendo falar com você, mas com muito carinho que eu digo, você não dá brecha para Ele falar. Você vai orar. Senhor, obrigado, eu te louvo, te amo, te adoro. Agora quero te pedir, Senhor, para o meu tio, para a minha tia, para a minha célula, para o meu discípulo e tal. E Deus está querendo responder. Você fala, eu te amo, Ele quer responder de volta, mas você não dá brecha. Ele, e você, e aí isso. E ele, em nome de Jesus, amém. E ele, amém, meu filho. Tchau, meu filho. Queria tanto falar com você, mas você nunca deixou falar. Só você fala o tempo todo. Não, quando você ora, conversa, para ouvir, conversa de novo, bate papo. É a coisa mais gostosa, mais deliciosa, mais deliciosa. Receba uma palavra de Deus. Qual é o seu pedido? É para o seu filho? É para o seu emprego? É para a sua saúde? Conversa com Ele e ouça a voz. Ele vai falar, Ele vai falar. Receba, esse é o primeiro passo para receber oração, para poder fazer uma oração que funciona. Receba uma palavra de Deus. Receba uma palavra de Deus. É muito, muito gostoso isso. É muito precioso. Agora, uma vez que você recebeu essa palavra, tá? Aí é diferente.
Aí sim, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Agora sim, Deus falou com você, você tem que ter coragem de abrir a boca e falar. E falar. E falar. Eu lembro, lá em Santarém, eu procurei anos e anos e anos o terreno, que é onde nós estamos construindo a Catedral Grande lá agora. Anos e anos eu procurei esse terreno. Mas eu procurei por minha conta. Um dia eu falei: Deus, que erro, que pisada na bola que eu fiz. Achava terreno, nunca tinha dinheiro para comprar. Sempre era problema. Falei: que pisada. Eu fiz o erro de eu tentar fazer as coisas com a força do meu braço. Falei: Senhor, eu quero saber a sua vontade. O que o Senhor quer? Ele falou: quero que você gere em oração esse terreno. Falei: tudo bem. O que o Senhor quer e quando que você quer? Ele falou: fique esperando em mim, fique me buscando, fique na minha presença. Depois de muito tempo, que eu digo agora, antes era anos do jeito errado, agora era dias do jeito certo. Aí um dia ele falou para mim: eu estou te dando o terreno agora, estou te dando o terreno. Eu falei: eu recebo, marquei, registrei, eu recebi o terreno tal dia. Eu lembro que eu fui lá para a congregação, falei: irmãos, Deus já nos deu o terreno para a nossa catedral. A igreja aplaudiu, eu falei: só que eu não sei onde ela está, irmãos. Ele já nos deu, eu já recebi uma palavra dele, e vamos agora só tomar posse e ficar orando para manifestar, para materializar esse terreno, mas já é nosso. Não demorou muito, ela materializou-se. Foi bem lá perto, também perto da prefeitura, de um local fenomenal. Agora, veja bem o que acontece. Uma vez que Deus te deu aquela palavra, você tem que ter a coragem de abrir a boca e declarar mesmo. Declarar. Tem um jovem, isso é uma história verdadeira. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas pensam que tudo lá é tudo assim, evoluído, mas tem o interiorzão lá dos Estados Unidos, e tem pessoas bem simples, com pouco nível de estudo, tem muitos desses. E tinha um irmão desse, muito simples, precioso, lá do interiorzão dos Estados Unidos. Eu acho que talvez, se ele tinha, talvez nem o ensino médio completo, talvez o ensino médio ele tinha. Mas ele começou a cultivar essa intimidade com Deus. Deus, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? O que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que você seja um empresário cristão? O que o Senhor quer que seja? Eu quero ouvir a sua voz. E na medida que foi orando, Deus falou assim: eu vou te fazer num missionário. Ele: uau, amém, Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chamar ele de Zé Matuto, o Zé Matuto. E o Zé Matuto: amém, obrigado, onde quer, oh, que maravilha, eu serei esse missionário que o Senhor quiser. E ele pensou que Deus ia falar para ele ir para África ou para algum outro país. E ele falou: Senhor, onde o Senhor quer que eu seja missionário? Aí ele ouviu claramente a voz do Espírito Santo aqui dentro, falando assim: você vai ser um missionário na Universidade Harvard. Ele falou: Senhor, a Universidade Harvard é a universidade mais respeitada do planeta Terra. Eu sou um Zé Matuto, Senhor. Quem sou eu? Deus falou assim: não duvida de mim. E como que o Senhor quer que eu faça? Não preocupe, eu vou te mostrar. E quando que o Senhor quer que eu vá? Eu vou te mostrar o dia e a hora. Ele ficou orando, tirando tempo com Deus. Um dia Deus falou assim: pode ir lá agora, mas não vai pregar para ninguém no começo. Você vai conhecer quem é quem. E ele foi lá para o campus da Universidade de Harvard, uma história verdadeira. Ele foi caminhando no campus, conhecendo quem era quem, os alunos, os professores, quem era o presidente do corpo estudantil. Era um jovem estudante de direito, brilhante, um gênio, mas um ateu convicto. Ele soube tudo isso, tal. E só caminhando no campus, orando, dia após dia, um dia Deus falou assim: agora está pronto. Vai lá e comece a pregar para esse presidente do corpo estudantil. Esse jovem ateu. Ele falou: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor.
eu sou o Zé Matuto, ele é um grande intelectual, ele vai me triturar, eu não vou ter argumentos para argumentar com ele. Deus falou assim, não duvida de mim, eu vou cuidar de você. Ele foi lá e começou a pregar para aquele jovem, não deu em outra, porque o jovem era muito popular, se ajuntou aquela multidão de alunos, de outros estudantes, para verem essa discussão. E todos rindo do Zé Matuto, fazendo pouco dele. Porque esse jovem ateu, esse brilhante gênio, o presidente do corpo estudantil, ficou falando, está vendo? Eu te provei, todo mundo aqui é testemunha, que não existe Deus, eu te provo cientificamente, e você não me prova nada. Eu que te provei, rapaz, você está tudo enganado, errado. E ele aqui dentro falou com Deus, está vendo, Deus, eu te disse que não ia dar certo. E Deus falou assim, não duvidas de mim, diga somente uma palavra. Ele falou, sim, Deus, qual palavra? Deus falou assim, diga, eu não sei se aqui, vocês chamam aquela coisa que come, biscoito ou bolacha? Bolacha, né? Mais bolacha, estou ouvindo mais bolacha. Deus disse assim, porque era em inglês, né? Em inglês é cookie, né? Deus falou assim para ele, diga só uma palavra. Ele falou, qual palavra, Deus? Deus disse assim, diga bolacha. Ele, Deus, eu estou te ouvindo, certo? Deus falou, não duvida de mim. Ele pensou, poxa, eu vou arriscar, eu acho que eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu já estou envergonhado, está todo mundo rindo de mim mesmo. Eu vou arriscar, eu creio que eu estou ouvindo a voz de Deus. Então ele criou coragem, olhou para aquele presidente do corpo estudantil, na frente de todos aqueles outros estudantes, e ele falou assim, engraçado, você disse que Deus não existe, né? E o cara falou assim, eu disse, e eu provei, está todo mundo de prova aí. Interessante, esse Deus que você disse que não existe, acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo. Ah, é? O que ele falou? Ele disse para eu te dar só uma palavra. Só uma palavra, e só isso. Ah, é? Qual palavra? Diga aí a palavra. Olha, foi Deus que me mandou. Deus me mandou dizer só uma palavra para você. Ele falou que é só para eu dar uma palavra. Esse Deus que você disse que não existe, acabou de falar comigo agora. E disse para eu te dar só esta uma palavra. Fala logo qual palavra que é. Ele disse, bolacha. Todos os estudantes começaram a rir, igual vocês riram agora. Só o presidente do corpo estudantil, aquele gênio ateu, não riu. Quando o Zé Matuto falou, bolacha, parece que foi uma paulada na cabeça dele. Ele falou assim, o que você disse? Ele disse, bolacha, 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 bolacha. Ele falou, ai, você disse bolacha, né? Ele falou, então Deus existe, Deus existe. É verdade que Deus existe. Os outros estudantes ficaram tudo perplexos. Mas por que ele está falando desse jeito? Aí ele mesmo explicou para todos. Ele disse, gente, ninguém vem para Harvard pensando pequeno. Os presidentes dos Estados Unidos saíram do Harvard, a maioria deles. A gente pensa em querer ser alguém. Eu também quero ser alguém. Mas eu vi que tinha um lado mal dentro de mim, que me levava a fazer as coisas erradas. Isso me preocupava muito. Então eu nunca acreditei em Deus. Eu fui lutar comigo mesmo para saber por que eu tinha esse lado ruim. Eu estudei muito a psicologia também, apesar que eu estou formando em direito, mas eu estudei a psicologia. E eu cheguei à conclusão que tudo começou anos atrás, quando eu era pequenininho. Foi lá que começou esse lado mal dentro de mim, esse lado errado. Que minha mãe tinha feito muitas bolachas. E ela falou para mim, não pegue nenhuma bolacha. E ela foi para outro quarto e eu peguei uma bolacha. Depois, quando ela perguntou, você pegou bolacha? Eu menti, disse, eu não peguei. Ele falou, daquele dia em diante eu vi que esse lado mal vem crescendo dentro de mim.
E eu venho pensando, ai, se eu pudesse me livrar desse lado mal. Tudo começou com uma bolacha. Se não fosse por aquela uma bolacha, minha vida. E eu, hoje mesmo, ele falou, quantas vezes eu falei comigo mesmo, se não fosse por aquela uma bolacha, minha vida podia ser diferente. Uma bolacha que destruiu minha vida. Uma bolacha está acabando com uma bolacha. Aí o Zé Matuto veio e falou assim, que foi Deus que falou bolacha. Então Deus sabe do meu problema. E se Ele sabe do meu problema, Ele tem a solução para o meu problema também. E Ele entregou a vida a Jesus. E essa história verdadeira consta que aquele jovem ex-ateu que converteu, junto com Zé Matuto, promoveram um grande avivamento na Universidade de Harvard. Até professores convertendo, tantos alunos, para a glória de Jesus. Sabe, vale a pena, uma vez que você recebeu uma palavra de Deus, declare com coragem, como disse o Elias, ele declarou. Irmãos, eu acredito que se o Elias só tivesse recebido a palavra, mas não tivesse declarado a palavra, não teria acontecido. Você tem que ter a coragem de abrir a boca e declarar a palavra que Deus te deu. Então, esse é o segundo passo, escreve aí, libere a palavra que Deus lhe deu em fé. Libere a palavra que Deus lhe deu em fé. Então, o primeiro é receba uma palavra de Deus em oração. Segundo, libere a palavra que Deus lhe deu em fé. Agora, vamos ver o terceiro. Continuar a leitura, versículo 41 em diante. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Isso é muito forte. Olha só, ele declara a palavra de fé. Acabe, pode comer e beber, porque já se ouve abundante chuva. Já estou ouvindo a chuva. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Já estou ouvindo pela fé. Ele falou com tanta fé porque ele estava baseado numa palavra de Deus. Só que enquanto Acabe foi comer e beber, ele foi subir o monte. O que ele fez? Meteu o rosto entre os joelhos. Ele foi se prostrar em oração. E você sabia que essa posição de meter o rosto entre os joelhos é a mesma posição que as mulheres hebreias ficavam para dar à luz? Sabe, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, mesmo tendo declarado essa palavra, alguém tem que pagar o preço em oração para gerar os propósitos de Deus aqui na terra. Alguém tem que orar. Sabe, sem oração, a vontade de Deus não será liberada aqui na terra. É muito forte. Enquanto os Acabes da vida estão comendo e bebendo, Deus está convocando os seus Elias e suas Eliasas para pagar o preço em oração. Eu gosto tanto desse texto, até coloquei em negrito aqui, porque fala assim: subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e foi pagar o preço em oração. Paulo disse: meus queridos Gálatas, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você sabia que ninguém nasce se a mulher não sofrer as dores de parto? Assim também no mundo espiritual, ninguém nasce de novo se alguém não pagar o preço das dores de parto, de gerar. O Atmani disse o seguinte, eu acho tremendo isso. Ele disse: a vontade de Deus está no céu. Lá funciona perfeitamente, tudo. Não tem nenhum doente no céu, nenhuma pessoa passando necessidade, não tem nenhuma família desestruturada, não tem nenhum divórcio, não tem nenhum problema no céu. Sabe por quê? Porque no céu a vontade de Deus não tem empecilho, não tem nada que impede a vontade de Deus de fluir perfeitamente. Ele disse que a vontade de Deus está no céu como se fosse uma grande caixa d'água, a água simbolizando a vontade de Deus. Ela flui livremente no céu. Aí desce um tubo aqui para a terra.
E para liberar essa vontade de Deus aqui para a terra, nesse tubo, tem uma torneira. E essa torneira se chama oração. Olha só, eu achei muito lindo que o Watchman Nee disse. Ele disse, nós não podemos mudar a vontade de Deus. Ela é eterna, ela é completa, ela é boa e perfeita e maravilhosa e agradável. Mas nós podemos impedir a vontade de Deus de ser liberada aqui na terra através da nossa escassez de oração. Quando você mantém a torneira fechada, você impede a vontade de Deus de ser liberada aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Olha só que coisa forte. Olha só. Olha só. Às vezes como cristão, você está seguindo Jesus, está tudo bem, mas você sente uma pressão, você pensa, mesmo, será que é uma opressão? Será que é uma depressão? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo essa pressão? Não é nem depressão, não é nem opressão. O que você está sentindo é uma pressão santa da água da vontade de Deus querendo ser liberada aqui na terra. Isso é falta de oração. Quanto mais você ora e abre a torneira, você vai sentir o fluir, o liberar, o poder, a unção, a glória fluir através de você. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou te falar, é muito gostoso. E aí que vem o terceiro passo tão importante. Escreve aí, separe tempo para orar. Deus já havia dado a palavra dele. Vai chover. Elias já havia declarado palavra de fé. Mas se Deus não tivesse encontrado alguém aqui na terra para orar, essa chuva nunca teria vindo. Alguém tinha que cooperar com Deus para abrir a torneira aqui na terra. Por quê? Porque Deus, em toda a sua soberania, respeita o livre-arbítrio do homem. Se o homem não cooperar com Deus para abrir aquela torneira, a vontade dele não vai ser liberada aqui na terra. É muito forte isso. Sabe, enquanto os Acabes da vida estão comendo e bebendo, Deus está levantando Elias. Deus vai levantar Elias e Eliasas, que vão se separar de tudo, de todos, e subir o Monte Carmelo, e pagar o preço em oração. Sabe, é muito forte. O John Wesley disse o seguinte, parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra, através das orações do seu povo, que nada ele fará aqui na terra, a não ser que alguém primeiro lhe peça. Muito forte. Eu vou repetir isso. John Wesley disse, parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra, através das orações do seu povo, que nada ele fará pela humanidade, a não ser que alguém primeiro lhe peça. O grande avivamento já começou e vai espalhar poderosamente aqui nessa igreja e na igreja da onde você veio, em nome de Jesus. Mas esse avivamento, Deus está convocando você, enquanto os outros estão comendo e bebendo, para se separar e subir o Monte Carmelo e pagar o preço em oração. Deus já havia dado a palavra, Elias já havia declarado a palavra, mas se alguém não pagasse o preço em oração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando eu penso das horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas lá em Santarém, que nós oramos, subindo o monte lá eu já conhecia toda a pedra, cada galhozinho, cada matozinho, dias e dias em jejum e oração. Quantas noites, vigílias, noite toda, estendendo a mão para Santarém lá do monte, orando, 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 só Deus que sabe. Quantas manhãs, teve não sei quantos anos, que toda manhã, de segunda a segunda, incluindo sábado, domingo, feriados,
oração de 5 a 7 toda manhã, levantando 4h30, toda manhã, podia dormir 2 horas da manhã, tinha que levantar 4h30 para ir para a igreja, 2 horas em oração, vigílias, oração, alguém tem que abrir a torneira. Deixa eu te falar uma coisa, o avivamento não vem por acaso, eu quero te desafiar, eu quero desafiar os Eliasas da vida, as Eliasas, para separar tempo em oração na presença de Deus. Em Fortaleza, só Deus que sabe as vigílias. Lá em São Paulo agora, a igreja nem começou oficialmente ainda, estamos separando muito tempo em oração, jejum. Eu pego a nossa equipe de pastores, nós ficamos às vezes horas e horas, só adorando e orando, orando e adorando. Orando e orando. Não existe atalho. A Bíblia fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. É através da oração que nós liberamos a fé viva para abrir a torneira e liberar a vontade de Deus aqui na terra. É tão importante, tão sério. Agora, vamos continuar para o quarto e último passo. 1 Reis 18, 43 em diante. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Peraí, o que foi isso? Só uma nuvem tamanho de uma mão de um homem. E o Elias ficou tudo animado. Deixa eu explicar. Isso aqui, até esse versículo, a imagem interior, o retrato que a gente tem, é que o Elias subiu o monte sozinho. De repente, quando chega nesse versículo, você fala, não, ele não subiu sozinho. Ele subiu com o moço dele. Você sabia que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso paracletos, aquele que vem ao lado de nós para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, nunca suba o monte de oração, nunca vá para o seu quarto de oração sozinho. Sempre vai com o seu auxiliar, com o seu paracletos. Dependa do Espírito Santo. Enquanto você está orando, perseverando, eu lembro lá em Santarém, quando não tinha manifestado ainda o terreno, mas Deus já tinha dado a palavra e eu já tinha declarado, nós colocamos a igreja toda para orar. Fica orando, irmãos, fica orando, vamos ficar orando até materializar a nuvenzinha. Vamos ficar orando. E oramos, semana após semana, meses e meses, orando. Já é nosso o terreno, Deus já nos deu, estamos pedindo para materializar. Fica orando, até que a nuvem apareceu. Que nuvem? Como foi? Eu não sei te explicar, só quem ora muito que vai entender o que eu vou falar aqui, mas é muito forte. Preste bem atenção, só quem ora muito, é muito forte. Eu lembro que um dia eu estava orando, falando, Deus, o Senhor já deu o terreno, eu já recebi sua palavra, eu já declarei a palavra, nós estamos orando, a igreja toda orando, declarando, jejuando, tomando posse para que se materialize a vontade de Deus aqui na terra, a torneira aberta, orando. Um dia eu sabia. A nuvem apareceu. Eu sabia. Eu lembro que eu cheguei para o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, falei assim, por alguma razão eu já sei que a gente não tem que orar mais. Agora é só agradecer. Porque eu já sei que esse terreno já está materializando. Passou-se poucos dias e materializou o terrenaço lá para a glória de Jesus. Na medida que você fica orando, um dia vem aquela substância, aquela certeza, aquela convicção, aquela nuvem. Como que você sabe quando a nuvem aparece? Através do auxiliar, do Espírito Santo. Enquanto você está orando, você fica dependendo do Espírito Santo. O Elias não orou sozinho, ele ficou orando dependendo do moço. Vai lá, vai, volta. 7 vezes, por que 7? Porque 7 é o número da perfeição na Bíblia, é um número que quer dizer completo, é tudo completo. Uma semana tem 7 dias, completou o ciclo. Quando completar o ciclo, aí vem
Tem. Aí o Espírito Santo vai falar: apareceu a nuvem. Aí você sabe que você sabe que você sabe. Aí é só agradecer e partir para a vitória. É só agradecer e partir para a vitória. E aí, o que acontece? E esse que é o quarto princípio. Escreve aí: persevere em oração, até que haja uma confirmação. Persevere. Sabe, muitos cristãos, não é porque não ouviram a voz de Deus, ouviram. Não é porque não declararam palavra de fé, declararam. Não é porque não oraram, oraram. Só falharam porque não perseveraram. Não ficaram orando e perseverando com a ajuda do Espírito Santo, até que materializasse aquele milagre. Isso é um grande, grande princípio. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Fortaleza, nós estávamos com um problema sério de pagar o terreno. Problema gravíssimo. Orando dia e noite, noite e dia e noite. Parecia que não ia acontecer. Quantas vezes o diabo falou assim: vocês vão perder o terreno, vocês não estão dando conta de pagar. As parcelas chegaram a ter 180 mil por mês. Uma loucura. O juro só aumentando. Ai, nós nunca vamos conseguir pagar. Mas nós convocamos, a igreja ficou orando. De repente, recebemos uma doação de $1 milhão. $1 milhão. Quitamos o terreno e ainda sobrou dinheiro, está fechando o prédio, colocando ar-condicionado. Já está com ar-condicionado, já está fechado, colocando poltrona, está ficando chique lá. Está chique, tudo fechado, já está com ar-condicionado lá. Olha para o seu vizinho e fala assim: a unção da prosperidade está sobre a sua vida. Logo após isso, eu desci do carro um dia numa padaria para tomar café com os outros irmãos. Aí aqueles homens que vendem aquele negócio de loteria, ele falou assim: quer ganhar $1 milhão? Falei: obrigado, eu já ganhei $1 milhão. O homem olhou para mim e não sabia que eu estava falando a verdade. Eu tinha acabado de ganhar $1 milhão para a glória de Jesus. Amém? Eu quero terminar com essa história e depois com o próprio resultado do Elias. O Edilio, que é o pastor lá da Indonésia, de uma grande igreja, nos contou uma história fenomenal. Ele disse que lá na Indonésia, eles têm aprendido a ouvir a voz de Deus e aí perseverar em oração, de não desistir. E ele ensinou isso muito para a igreja. Irmãos, é porque eu sei que o Edilio é muito homem de Deus e muito santo. Senão eu ia dizer que ele está exagerando, mentindo. Mas eu sei que ele é muito santo, muito cuidadoso com as palavras. Mas ele conta cada história. Eu vou só te contar uma das histórias. Por exemplo, ele falou que lá numa célula, que eles estavam reunindo, ele já tinha ensinado para a célula como orar, perseverar, até ganhar resultados dentro da célula. E os irmãos da célula estavam terminando a célula, tinha um homem lá que não tinha mão. Eu não sei se a mão tinha sido amputada, tinha perdido, ou se ele nasceu sem a mão. Só sei que ele não tinha mão, era só um braço. Aí estavam para encerrar a célula, alguém na célula falou assim: rapaz, eu estou sentindo de Deus, como nosso pastor nos mandou orar, e ouvi a voz de Deus, eu senti que recebi uma palavra rema, que é para a gente orar, para essa mão crescer. Aí todo mundo falou: ele está sentindo. Então a célula toda orou meia hora. Depois de meia hora orar, não aconteceu nada. Falaram: tá, então agora vamos encerrar. E eu encerrar, outra pessoa na célula falou assim: rapaz, eu não quero entristecer vocês, eu sei que vocês estavam querendo terminar a célula, mas eu estava sentindo de Deus que ainda era para a gente orar mais. Não, tudo bem. Aí oraram mais meia hora, nada aconteceu. Aí eles iam encerrar, quando outro membro da célula falou assim: me perdoe, irmãos, sei que está todo mundo querendo ir para casa, mas eu recebi uma palavra rema, que é para a gente perseverar em oração. Vamos orar. Oraram mais meia hora, quando estavam terminando a terceira meia hora, já 1h30 de oração, já no final da célula, mais 1h30.
Quando estava terminando meia hora, começou aqui do toco, crescer uns dedozinhos com unha. Aí eles falaram, vamos ficar orando. E ficaram orando, e aí foi crescendo os dedos, foi saindo a mão todinha, ficou totalmente normal. Por a glória de Jesus. É forte. Glória a Deus. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Acabe, tudo indica que comprou cavalos egípcios, os mais velozes cavalos do mundo. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, nessa carruagem de cavalos. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. Elias correu mais rápido que cavalos, não era de Egito, era de Arábia, né? Cavalos árabes. Elias correu mais rápido que os cavalos árabes. Imagina, e sabe por quanto tempo? 27 quilômetros. Ele correu na frente, 27 quilômetros. Deixa eu falar uma coisa. Quando você paga o preço de oração, é você que vai correndo na frente, o primeiro para desfrutar e anunciar o poder milagroso da unção, do milagre, da oração. É você que vai desfrutar. É você. Fiquem em pé, por favor, queridos. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar sobre a sua vida. Quero crer junto com você que Deus está nos convocando. Está me convocando, está convocando você, está convocando todos nós para uma vida de mais profunda oração. Oração prazerosa, oração na presença de Deus, mas oração também de guerra, de intercessão, de perseverança. Oração quando a carne não quer orar, quer assistir televisão, quando a carne quer dormir, quer comer, e o Espírito Santo está te dirigindo a jejuar, a orar, a separar tempo. Sabe, eu tenho orado, mas eu quero orar muito mais. E eu estou decidindo hoje à noite orar ainda mais, orar muito mais ainda. Se você também está decidindo orar mais e quer receber essa oração, vem aqui na frente. Eu sei que não vai caber todo mundo, mas só o fato de você sair do seu lugar nessa direção já demonstra a fé que está no seu coração. Só o fato de você sair do seu lugar nessa direção demonstra a fé que você tem. Eu quero orar sobre a sua vida, eu quero declarar que hoje é um divisor de águas. Que hoje é um divisor de águas. Na minha vida de oração, na sua vida de oração, na nossa vida de oração. Eu creio que nossa vida não será mais a mesma. Eu creio. Os que estão aqui, venham só um pouquinho mais perto da frente. Os que estão no corredor, só um pouquinho mais perto da frente, para dar espaço. Pelo menos uma pessoa sair do seu lugar e vir um pouquinho nessa direção, já demonstra essa fé. Isso é importante. Porque a fé sempre tem ações correspondentes. Aleluia, eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero me unir em fé com você. Eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio que a sua vida com Jesus nunca mais será a mesma. Aleluia. Pai, hoje estamos diante do Senhor. Ó Pai, quebrantados, reconhecendo que precisamos
da sua graça. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Pai, nós não queremos orar na força do braço, só pela emoção. Queremos orar na intimidade contigo, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa levantar muitos Elias essa noite, muitas Elias essa noite. Que o Senhor possa levantar grandes profetas, homens e mulheres de Deus, que muitas vezes no anonimato estão orando. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo o preço que eles estão pagando na sua presença, de liberar fé e perseverança para abrir as torneiras do céu. Aleluia. Ó Pai, eu peço que venha a sua graça, venha o teu reino, venha o teu poder agora. Nós nos consagramos a sermos homens e mulheres de oração, agora mesmo. Nós nos consagramos de realmente viver para o Senhor. Pai, que a partir de hoje seja um divisor de águas, Pai. Que possamos já voltar para casa, ainda hoje à noite, já separar um tempo em oração. Amanhã já separar tempo em oração. Que esse ano 2018 seja um ano de novos começos, ano de avivamento, ano de transformação, ano de abundância e prosperidade. Aleluia, aleluia. Segura a mão da pessoa à sua direita, à sua esquerda, e declare essas palavras de fé. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais uma vez: Senhor Jesus, com a tua ajuda e pela tua graça, pelo poder do teu Espírito, a minha dependência está no Senhor. Eu me jogo nos teus braços, e como uma demonstração de uma fé genuína, eu vou ouvir a tua voz, declarar com fé a sua palavra, separar muito tempo em oração e perseverar até receber a confirmação. Nada me deterá. Eu perseverarei em oração, cooperando com o Senhor, até que a glória seja gerada aqui na terra, e o fluir do teu poder transformando vidas e trazendo avivamento. Venha teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.